Olá, pessoal. Vamos nessa pequena aula falar um pouco sobre o coronavírus, a infecção por ele, o Covid-19 e sua interação com o sistema renina-angiotensina. Então, essa pequena aula vai ser dividida nas seguintes partes. Nós vamos falar um pouco sobre os mecanismos de ligação do vírus na forma membranosa da enzima ECA2, enzima conversora de angiotensina 2. Vamos falar um pouquinho sobre a sinalização intracelular desse vírus e sua capacidade de diminuir a expressão da ECA2 transmembranosa. Vamos comentar um pouco sobre a cascata do sistema renina-angiotensina e a ação de moléculas desse sistema, e a seguir falar um pouco das potenciais interações entre o vírus e o sistema renina-angiotensina e algumas implicações terapêuticas disso. E finalmente concluiremos com algumas coisas que estão sendo mais consensuais sobre o assunto. Bem, então se sabe que o mecanismo de entrada do coronavírus, né, do SARS coronavírus 2, é por meio de ligação à ECA2, né, a enzima conversora de angiotensina 2, transmembrana. Ela funciona como um receptor para esse vírus. Então a gente teria o vírus, ele se liga à ECA2 e isso vai permitir que ele entre para dentro da célula. É importante mencionar que isso vai acontecer apenas com a forma transmembrana da ECA2. Por exemplo, se houver ECA2 solúvel, essa ECA2 solúvel se liga ao vírus e pode inclusive impedir que esse vírus vá se ligar à ECA2 transmembrana e, mais ainda, pode até ativar anticorpos contra esse vírus. Bem, aqui então mostrando o mecanismo de ligação das proteínas, né, das proteínas do vírus à ECA2, que funciona como a forma transmembranosa da ECA2, funciona como receptor para esse vírus, e haverá uma sinalização, mecanismos de sinalização intracelular que são críticos para a entrada desse vírus, que devem funcionar de maneira adequada para isso acontecer. Agora, é muito importante dizer que após o vírus se ligar à ECA2, ele vai entrar dentro da célula, mas a entrada do vírus na célula e sua replicação geram uma regulação para baixo, uma diminuição da expressão da ECA2 transmembranosa. Então, a entrada do vírus acaba por diminuir a quantidade de ECA2, por exemplo, presente no tecido pulmonar. Isso pode ter algumas implicações em relação à infecção e à sua evolução, que nós vamos comentar mais adiante. Bem, voltando um pouco ao sistema renina-angiotensina, a gente sabe que a cascata do sistema começa com angiotensinogênio, que por meio da enzima renina é convertido em angiotensina 1. O angiotensinogênio tem 14 aminoácidos, a angiotensina 1 tem 10 aminoácidos. Essa angiotensina 1, por sua vez, ela pode ser convertida pela enzima conversora de angiotensina, a ECA, em angiotensina 2, ou pode ser convertida pela ECA2, que é a enzima que nós estamos falando, que é a receptora do coronavírus, em angiotensina 1A9. Além disso, a própria angiotensina 1 pode ser convertida por meio de endopeptidase neutra, prolioendopeptidase, em angiotensina 1A7. Bem, a angiotensina 2, pela ação da ECA2, também pode ser convertida em angiotensina 1A7. E por que é importante falar isso? Porque enquanto a angiotensina 2, ao se ligar ao seu receptor do tipo 1, promove uma série de efeitos que são inflamatórios, que são lesão de tecido, que são efeitos, por exemplo, de lesão cardíaca, lesão renal, lesão pulmonar, a angiotensina 1A7, ao se ligar ao receptor MAS, promove efeitos opostos, efeitos anti-inflamatórios, antifibrogênicos, efeitos cardioprotetores, nefroprotetores e também exerce proteção em relação a lesões pulmonares. Dessa forma, quando a gente reduz a concentração de ECA2, na medida que o vírus promove uma diminuição da concentração de ECA2, e a ECA2 transmembrana é que fornece ECA2 solúvel também, a gente tem menos conversão de angiotensina 2 e angiotensina 1A7. Consequentemente, a gente vai ter uma maior quantidade de angio 2, que poderá se ligar ao receptor AT1 e piorar a lesão pulmonar. Então, o fato do vírus inibir a expressão de ECA2 pode fazer com que haja mais angiotensina 2 e isso favorecer uma lesão pulmonar. Além disso, o fato de haver menos angiotensina 1A7
sugere que mecanismos protetores não estejam acontecendo durante esse processo de infecção e replicação viral. Bem, é importante dizer que grande parte dos mecanismos da angiotensina 1A7 estão relacionados a efeitos anti-inflamatórios potentes, na medida que essa angiotensina diminui uma série de moléculas inflamatórias, efeitos antiproliferativos, antifibrogênicos, vasodilatadores, antihipertróficos, que podem ter um importante papel protetor em relação a diferentes lesões de órgãos, lesões renais, lesões cardíacas, lesões pulmonares. Bem, a angiotensina 2 e a angiotensina 1A7 são antagônicas em relação aos seus efeitos em células do sistema inflamatório. Então, por exemplo, a ligação da angiotensina 1A7 pelo receptor MAS diminui respostas inflamatórias que são induzidas, por exemplo, pela ligação da angiotensina 2 ao seu receptor AT1. Então, angiotensina 2 ligando ao receptor AT1, por exemplo, aumenta recrutamento de neutrófilos, aumenta moléculas de adesão, aumenta rolamento, adesão, quer dizer, aumenta uma série de processos inflamatórios e estimula várias células inflamatórias. Enquanto que a angiotensina 1A7 ligando seu receptor MAS inibe esses efeitos. Da mesma maneira, a ECA2 tem um papel de inibir esses efeitos, na medida que essas células inflamatórias têm receptores também para a ECA2. Bem, então a interação do coronavírus com o sistema renina-angiotensina, por meio da entrada do vírus, da sua replicação e da diminuição da expressão da ECA2, faz com que haja menor conversão de angiotensina 2 em angiotensina 1A7 e menor conversão de angiotensina 1 em angiotensina 1A9. Consequentemente, a angiotensina 2 estaria livre para promover a injúria pulmonar aguda, efeitos adversos no miocárdio, vasoconstricção, alteração de permeabilidade vascular, que seriam efeitos que poderiam potenciar a lesão pulmonar. Então, pode-se postular que os antagonistas de receptores angiotensinérgicos do tipo 1 poderiam ter um efeito benéfico e contrapor esses efeitos deletérios da angiotensina 2, que poderiam ser bastante maléficos na interação entre o coronavírus e o sistema renina-angiotensina. Bem, então postula-se alguns mecanismos terapêuticos que poderiam ser utilizados no caso da infecção por coronavírus, e alguns deles, de fato, já estão sendo testados em ensaios terapêuticos. Então, por exemplo, quando a gente utiliza a ECA2 recombinante humana, que é uma forma solúvel da ECA2, isso faz com que haja menos ligação do vírus com a ECA2 e destruição do vírus na corrente sanguínea, de modo que a ECA2 recombinante se liga ao vírus e estimula que anticorpos destruam esse vírus. Outro potencial efeito benéfico seria o uso de antagonistas de receptores AT1, que evitariam que a angiotensina 2 se ligasse ao receptor AT1 e promovesse injúria pulmonar, e também, por outro lado, poderia permitir que a angiotensina 2 se ligasse ao receptor AT2, que poderia ter um papel protetor no pulmão. Outro mecanismo interessante seria, por meio do uso da ECA2 recombinante, que é uma forma solúvel de ECA2, essa ECA2 poderia converter a angiotensina 2 em angiotensina 1A7. E a angiotensina 1A7, por sua vez, se ligaria ao receptor MAS e exerceria também proteção pulmonar. Além disso, pode-se postular, isso ainda não está sendo usado, porque não existem fármacos aprovados para uso em humanos, análogos do receptor MAS, ligantes do receptor MAS, análogos da angiotensina 1A7, que poderiam exercer proteção pulmonar. Mas, de qualquer modo, já tem ensaios clínicos com a forma recombinante humana da ECA2 e com antagonistas de receptores angiotensinérgicos como possíveis medidas benéficas no controle da injúria pulmonar induzida pelo coronavírus. Bem, então, vários mecanismos têm sido propostos, dentre eles
a ECA2 solúvel, como eu falei. Outro mecanismo interessante seria inibir a sinalização intracelular do coronavírus, porque quando o coronavírus se liga à ECA2, ele vai estimular essa substância, TMPRSS2, então inibidores dessa substância poderiam ser interessantes, porque inibiriam a entrada do vírus, sua replicação e também a diminuição da expressão de ECA2. Outra forma interessante seriam vacinas que inibiriam a região do vírus que se liga à ECA2, né? E como nós falamos, isso poderia ser uma abordagem terapêutica interessante. E outra possibilidade, né, que nós já comentamos também, seriam os bloqueadores da ligação da angiotensina 2 ao seu receptor do tipo 1. Bem, então concluindo, sabe-se que o SARS-CoV-2 se liga na forma transmembrana da ECA2. Ao se ligar na ECA2, o vírus reduz a expressão da enzima, a diminuição da expressão da ECA2 reduz a conversão de angiotensina 2 em angiotensina 1A7. Os mecanismos de lesão pulmonar podem estar relacionados ao aumento de concentração de angiotensina 2, que se liga ao seu receptor do tipo 1, receptor AT1. A ECA2 solúvel, antagonistas de receptores angiotensinérgicos e agonistas do receptor MAS podem ser futuros tratamentos para lesão pulmonar, ressaltando-se que a ECA2 recombinante humana já está sendo usada em ensaios clínicos, assim como os antagonistas de receptores angiotensinérgicos. E, finalmente, uma recomendação muito importante é que não deve ser suspenso o uso de bloqueadores da ECA e nem de antagonistas de receptores angiotensinérgicos, considerando que não há nenhuma evidência de malefício desses fármacos e mais ainda, os antagonistas de receptores angiotensinérgicos parecem ser benéficos, e ressalta-se também que a suspensão desses fármacos pode levar a muito mais risco para doentes que usam esses medicamentos do que a manutenção dos mesmos. Bem, eu espero ter esclarecido as dúvidas e estou à disposição caso haja alguma pergunta adicional sobre esse tema.